Graça e paz, irmãos. Nós temos, com a ajuda do Senhor, durante um longo tempo já visto um pouco sobre a vida do Senhor Jesus, os eventos da sua vida em ordem cronológica, e temos seguido isso e meditado diante do Senhor e considerando as coisas que o Senhor mesmo fala conosco. Só para motivo de registro, semana passada nós ouvimos Israel falar um pouco sobre o caminho da santidade e, infelizmente, aquela gravação ela se perdeu, então gostaria de deixar registrada a leitura com os irmãos daquele texto de Hebreus, capítulo 12, também, pelo menos, das coisas principais que o irmão mencionou aqui, para que nós sempre lembremos, né? Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E Israel falou de algumas questões muito importantes, né, irmãos? A primeira delas é que nós podemos nos afastar da santidade, sendo faltosos, nos separando da graça de Deus. E ele deu nos esclareceu sobre o que seria ser faltoso, né? Alguém que sempre está tropeçando em falhas e erros e está como que alheio àquilo que Deus está fazendo, né? Em segundo lugar, ele falou sobre a raiz de amargura, né, que brotando, o texto diz, contamina muitos. E essa é uma verdade tão presente e que afasta casais, relacionamentos, pais e filhos, irmãos, nos faz com que não consigamos andar juntos, né? Em outras palavras, deve haver perdão na igreja, né? Se nós decidimos, como homens e mulheres de Deus, andar juntos, nós vamos nos ferir, nós vamos, infelizmente, por causa da carne, nos ofender. Nós não devemos guardar as coisas no coração. O coração é um terreno fértil para o mal, para a raiz de amargura, né? E ela é algo que contamina a nós mesmos e contamina as pessoas que estão ao nosso redor. Somos como alguém doentes, né, de uma doença que se prolifera. O Senhor nos ajude. E em terceiro lugar, irmãos, nos foi dito que aquilo que nos afasta também da santidade de Deus, da santificação, é tratar as coisas de Deus como se não valessem nada. É isso que significa ser impuro ou profano. O irmão falou sobre a impureza nas questões sexuais, e o termo profano, ele tem o sentido de você tratar com as coisas de Deus como se não valesse nada, como não tivesse nenhum valor. E essas coisas nos afastam do caminho da santidade, que, como nós sabemos, é o propósito de Deus para a sua igreja. Esse é o momento da igreja, né? O que Deus está fazendo conosco agora? Está nos santificando pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo trabalhar da cruz, pela relação que temos uns com os outros. E nós podemos, de alguma forma, como fez Esaú, tratar as coisas de Deus como coisas que não têm valor nenhum. Escolher a maldição em lugar da bênção. Então, só para ficar esse registro, né? Uma pena que se perdeu a palavra, mas o Senhor sabe quem ouviu, o que nós precisávamos ouvir,
e nós sabemos que o Senhor governa sobre todas as coisas. Outra coisa, irmãos, antes de nós entrarmos na nossa meditação de hoje, não é por acaso que a irmã leu o Salmo 73, né? Digamos que é uma cristocidência, porque, como eu disse aos irmãos, nós temos lidado com a vida do Senhor Jesus e nós temos visto que às vezes nós devemos dar pausas e o Espírito falar conosco, né, naquilo que Ele quer falar no tempo dele. Como está lá na reunião de Atos capítulo 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então Ele que governa a igreja e nós precisamos estar preparados para a obra de Deus. E realmente essa é uma verdade presente nos nossos dias, irmãos. Que valor nós damos para Deus e como nós, de muitas formas diferentes, somos enredados pelos ardis do inimigo. Então, se nós olharmos sinceramente para as nossas vidas, se nós avaliarmos quais são os desejos contidos no nosso coração, aquilo que ocupa o nosso tempo durante a semana, ainda que seja com muitas boas justificativas, né? Alguém que está sendo escravo de Faraó e do trabalho ou dos seus prazeres, sempre tem algum motivo justo para isso. Justo segundo a sua própria ótica, né? Aquela coisa de cuidar bem da família, que eu preciso adquirir coisas para que os meus filhos possam ter algo no futuro. Mas a verdade é que se nós não colocarmos a palavra de Deus dentro do coração dos nossos filhos e eles não receberem a Cristo, podemos dar para ele todos os bens dessa terra, que eles não serão nem um pouco abençoados. A verdadeira bênção é ter a Deus. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, eu não sei os irmãos, mas sempre nos envergonhamos diante de Deus. Que nós realmente cobiçamos as coisas más, muitas vezes, como o povo de Israel cobiçou. E as coisas más não são só pecados, tá? São todas as coisas que nos afastam de Deus, que nos causam prejuízo. E quando a irmã lê um texto como esse do Salmo 73, o Salmo de Asaf, há uma mudança de tonalidade naquela canção, né? Justamente quando ele fala essa frase, até que entrei no santuário de Deus. Então, até aquele momento, ele tinha inveja dos ímpios, ele olhava que eles prosperavam, que eles não ficavam tão doentes como os cristãos, ele observava que eles tinham, assim, parecia que mais persistência que os outros, que eles eram bem mais sucedidos, e ele olhava para ele mesmo e dizia, todos os dias tenho aflição, todos os dias sou atribulado, todos os dias estou angustiado. Por que é assim comigo? Por que é assim que sucede comigo? Ele então começa a cair em si e vê, talvez eu não estou pensando direito. Talvez os meus pensamentos estão me enganando, né? Até que ele entra no santuário de Deus. Aí as coisas mudam, porque na casa de Deus, na presença de Deus, no santuário de Deus, nós começamos a observar Deus como Ele verdadeiramente é. E as coisas começam a ir para o seu devido lugar nas nossas mentes. Eu comentava com alguém ontem que nós temos a capacidade de colocar muitas coisas no lugar de Deus, como se essas coisas fossem a nossa baliza emocional. Então, um jovem que procura uma esposa para casar, ele tem um motivo justo, ele deseja uma companheira. Mas muitas vezes ele colocou essa companheira, ou essa busca por uma companheira, no lugar da única pessoa que pode satisfazer o seu coração, que é Deus. Então, o pai de família tem um motivo justo de procurar um bom trabalho para que a sua família tenha uma estabilidade, que ele possa sustentar bem seus filhos. Mas pode ser que ele colocou o trabalho dele no lugar de Deus, né? E a baliza emocional dele está sobre o seu trabalho. Ou seja, se ele, por algum motivo, perdê-lo, ou perder a namorada, ou perder a noiva, ou perder a esposa, ou perder aquilo que é a sua baliza emocional, ele se perde. Ele fica como se alguém sem chão. E eu dizia para ele, o que nós precisamos é estar satisfeitos em Deus. Que Deus seja a nossa satisfação. Por isso que Asaf, parece que tem duas pessoas falando naquele salmo, né? Depois ele começa a dizer, a quem tenho eu no céu,
além de ti, e quem que me compraza na terra igual a ti? Os irmãos pensam sobre isso, irmãos. O que satisfaz o nosso coração? É o Senhor ou é as coisas que o Senhor pode nos oferecer? Santo Agostinho, ele dizia uma frase, ele dizia, com essa frase você consegue provar o seu amor por Deus. Se Jesus aparecesse para você, ele dizia, e lhe dissesse assim, eu vou realizar todos os desejos do seu coração, todo o anelo da sua alma, todas as coisas que você quer, mas você nunca mais verá o meu rosto. Como você responderia a uma frase como essa? Você teria calafrios? Ou parece que você ficaria anestesiado por essa primeira frase, receber tudo aquilo que anela o seu coração? Receber tudo aquilo que anela o seu coração e nunca mais, nem por agora, nem por toda a eternidade, ter diante de ti a face de Cristo. Que os nossos corações possam estremecer, porque aqui está provada a medida do nosso amor por Cristo. Não é? E observando essas coisas que nós, nessa primeira frase, já pensaríamos o que colocaríamos diante de Deus, porque, sem dúvida nenhuma, irmão, salvo muitas poucas exceções, nós já temos as nossas listas, não é verdade? Não precisa pensar muito. O que você anela? Aí o irmão já começa a escrever. As coisas que ocupam o coração de Deus, que ocupam o seu coração em lugar do que deveria ser Deus. Né? O que ele espera? O que ele deseja? Aí quando a gente ouve a segunda frase, espero que a gente recue, né? Espero que a gente pense como Agostinho pensou. Espero que a gente pense como o Asaf pensou. Espero que a gente comece a considerar a realidade que Deus está presente, que Deus está vendo, que Deus está cuidando, que Deus está observando, que Deus não deixou o controle da história e que nós não estamos à deriva, né? E que nós não coloquemos Deus à prova e que nós, tendo toda a riqueza que nós temos em Cristo, não sejamos como mendigos espirituais ainda ricos, pedindo coisas que passam, coisas que não têm valor nenhum e trocando essas coisas e o desejo delas pela verdadeira riqueza. É assim que nós fazemos diariamente, irmãos. Então, às vezes a gente até canta quem tem o eu no céu além de ti. E nada me compraz na terra a não ser a ti. É muita mentira muitas vezes, não é, irmãos? Porque a nossa lista é bem rápida para ser preenchida. É muita história, muita hipocrisia da nossa parte. Nós vamos nos tornando mais velhos, nós vamos nos tornando atores. Será que é Deus mesmo que satisfaz o nosso coração? Ainda que percamos todas as coisas, estaremos satisfeitos nele? Essa mesma pessoa me dizia, minha mãe é uma mulher muito feliz, ela sofreu com o meu pai 30 anos, ela tem problema nos quadris, nas pernas, artrite, artrose e tal e tal. E ela diz, ele perguntava para ela, mãe, por que você é tão feliz? Aí ela dizia para ele, uma pessoa simples que conhece Jesus, porque eu tenho Jesus no meu coração. Então eu sou feliz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós não temos motivo para tristezas. O Senhor nos ajude a ler a Escritura, compreender aquilo que de Deus tem para falar conosco através da Escritura. Começando agora, então, nossa meditação dessa noite, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6. Como eu disse aos irmãos, nós estamos tratando da vida do Senhor Jesus, mas quando o Espírito de Deus nos der outra direção, nós não podemos ser insistentes, né? Precisamos seguir aquilo que Deus nos fala. Ah, Deus, mas eu me preparei tanto. Nós podemos nos preparar o máximo que pudermos, né? Se o Senhor não falar conosco, ficar lançando palavras ao ar, né? Então, se
Se as coisas que nós compartilharmos não servir, que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Amém? Ela é a coisa mais importante que existe. 2 textos de 1 Coríntios que nós ouvimos muitas vezes, são jargões evangélicos. O primeiro deles, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O segundo texto está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Irmãos, esses textos falam da liberdade cristã. O que é a liberdade cristã? E hoje nós estamos entre 2 pensamentos totalmente opostos no que diz respeito a esse assunto. Por um lado, algumas pessoas pensam que liberdade cristã é libertinagem. Agora que eu me tornei livre em Cristo, já não estou sob o jugo da lei, só faço aquilo que eu penso ser o correto. E nada além disso. E se a Bíblia não dá alguma ordem expressa, ainda que dê muitas vezes, eu sou livre em Cristo. Essa era a condição de alguns cristãos na região da Galácia, aos quais Paulo escreve a epístola aos Gálatas. Mas o outro grupo também estava lá. Por outro lado, nós podemos ser legalistas e impor um conjunto de normas, formalidades, rituais externos, sem realidade interior. Então, nós encontramos na Bíblia um bom livro na Bíblia, um bom livro para fazer isso. Como viver o casamento? Como o marido deve tratar a sua esposa? Como a esposa deve tratar o marido? Como devemos ser bons filhos? Qual é o caráter que nós devemos ter de justiça? Não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho. Todas essas coisas nós encontramos na Escritura e nós podemos fazer um ajuntamento dos textos e dar cursos sobre casais, cursos para a criação de filhos, cursos para homens de negócios. Né? E o marido ímpio vai aprender que não deve falar isso para a esposa, que ele não deve falar aquilo para a esposa, que aquilo ofende. A esposa vai aprender que, pela própria natureza do homem, ele precisa ser respeitado. Né? E nós começamos a criar uma série de coisas externas e impô-las para que nós possamos ter uma boa convivência. Nós estamos treinando o velho homem, muitas vezes, a ter uma boa prática exterior, mas sem nenhuma realidade interior. Então, a vida cristã e a liberdade cristã não é nenhuma coisa, nem outra. Né? Você não está livre para fazer tudo o que você deseja. Isso não é cristianismo. Isso é libertinagem. Isso é transformar a graça que você recebeu em motivo para você viver pecando. Porque Deus te perdoa, porque eu sigo avançando, e quando eu vou pecar, eu já penso que depois que eu pecar, eu vou pedir perdão, e como Deus é muito misericordioso, Ele me perdoa, não é assim? Esse é o pensamento, muitas vezes, irmãos, ou de alguém muito equivocado, ou de alguém que nunca teve uma transformação. Nunca teve o Espírito Santo habitando dentro de si, nunca teve a consciência avivada pelo Espírito de Deus, porque alguém que está sensível ao Espírito de Deus, que tem o Espírito habitando dentro dele, ele realmente percebe aquilo que desagrada a Deus. Ele tem uma consciência de Deus. Ele tem uma consciência do pecado. E tão pronto ele peque, tão pronto ele entristeça a Deus, automaticamente o seu coração ficará entristecido. Né? Agora, se você não tem nenhum problema com a sua consciência quando você distrata a Deus, quando você mente, quando você engana alguém. Eu já ouvi de evangélicos falarem de mentirinhas brancas. Né? Fala que você não vai, né? Não tem mal nenhum, só inventa uma história, porque realmente a gente precisa fazer outra coisa. Pô, avisa que o pai não está.
Nós estamos treinando nossos filhos a serem ímpios fazendo essas coisas, não é? Mentindo ou falando palavras que não devem. Essas coisas, irmãos, não devem ser feitas por nós em nome da nossa liberdade. Isso não é liberdade. Isso é muito claro nas Escrituras, irmãos. O Senhor Jesus disse em João, capítulo 8, a partir do verso 32, aos judeus que diziam haver crido nele. Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma verdadeira liberdade em Cristo. E eles retrucaram Jesus dizendo, nós somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E ele disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Os irmãos percebem? Então, em nome dessa liberdade, diferente do que a Bíblia diz ser liberdade, nós não percebemos o quanto nós somos escravizados aos nossos prazeres, aos desejos desenfreados dos nossos olhos, aos desejos desenfreados do nosso corpo, a soberba da vida, o desejo por possuir coisas, são coisas do mundo. Como diz 1 João capítulo 2, verso 15. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, verdadeiramente, irmãos, nós temos que começar a nos ocupar com a palavra de Deus, buscando ter nela vida pelo Espírito de Deus. Porque esse é o caminho da libertação, da verdadeira e genuína liberdade. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. E nós não devemos fazer da liberdade que Cristo nos deu motivo para vivermos pecando. Como diz Paulo em Romanos 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Então nós, em Cristo, morremos para o pecado e nos tornamos vivos para Deus. Agora nós somos habitados pelo Espírito, irmãos. Agora nós temos uma lei interior, um princípio interior. Agora nós podemos obedecer a Deus e andar no Espírito, em realidade espiritual. Receber palavras vivas de Deus. Antes nós não tínhamos essa capacidade. Hoje em Cristo nós temos essa capacidade. Não de estarmos num sistema legalista, cheio de rituais e liturgias. O culto tem que ser assim, fazer assim, depois tira oferta, depois faz isso, depois faz aquilo, e segue-se um padrão, e se estabelece aquilo que deve fazer. Não, isso não pode fazer. Você pergunta por que não pode fazer? Porque não é assim que a gente faz. Não é assim a forma que a gente aprendeu, não é? Nós ficamos aquém do Espírito e daquilo que o Espírito quer fazer para ficarmos com os nossos formalismos, com a nossa falta de realidade espiritual, mas com a nossa aparência exterior de normalidade. Como a igreja em Sardes. Tens nome de que vives. Não é? Tem forma de que está tudo funcionando bem. E Jesus disse, mas estás morto. Jesus é aquele que sonda mentes e corações, irmãos. Ele sabe a verdadeira realidade de nós. Ele sabe se, por um lado, nós estamos lidando com as coisas do Senhor de maneira legalista, né? Somos retos como um cano de espingarda, muito bons para julgar os outros, péssimos para julgar nós mesmos, né? Estreitos com os outros e negligentes com a aplicação da verdade nos nossos próprios corações, ou por outro, nós vivemos aí fazendo tudo o que dá, né? Porque eu sou livre em Cristo, eu posso fazer tudo o que me cai bem aos olhos. Essa é a realidade dos coríntios. Essa frase, tudo me é lícito, não é um argumento de Paulo, é um argumento dos coríntios. E na verdade, irmãos, é tão sério que no argumento deles, se nós seguirmos o texto do capítulo 6, nós vamos observar que como o alimento é para o estômago, assim o sexo é para o corpo. Essa é a ideia deles. E como o alimento serve só para satisfazer o desejo da fome, assim eu posso viver uma vida promíscua, porque sexo é uma coisa animal, sexo é uma coisa comum, são desejos da carne,
pode ser satisfeitos porque é um desejo natural do homem. Esse é o argumento deles. Eles dizem, tudo é lícito. Paulo responde, nem tudo convém. Aliás, nós sabemos que nem tudo convém. Não é? Vamos nos tornar libertinos porque nos tornamos cristãos, irmãos? Vamos, ao invés de guardar a santidade, a sacralidade do casamento, vamos começar a experimentar como é que é o relacionamento sexual íntimo com a nossa namorada, noiva, pretendente? Em nome de uma liberdade? E Paulo responde esse argumento dizendo, Deus destruirá tanto o alimento como o estômago, mas o corpo não. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Os irmãos percebem a diferença, irmãos? É uma grande diferença. É como se Paulo estivesse dizendo para nós assim, o Senhor é o dono do seu corpo. Exatamente isso. E você foi comprado pelo preço do sangue de Cristo. Então, quando você lida com as coisas de maneira libertina, você está convidando Jesus para observar a sua prostituição, a sua impureza, o seu adultério, a sua fornicação, a sua mentira, o seu pecado, a sua lascívia. Jesus não está longe disso. E quando nós falamos uma coisa dessa, você convidaria Jesus para observar você tendo relações sexuais ilícitas com outra mulher? Você diria, isso aí é uma blasfêmia. Não é assim? Não faria tal coisa. Mas exatamente, irmão, se nós somos cristãos de fato, o que nós fazemos quando pecamos? Quando nós lidamos com as coisas de Deus como se não fosse nada. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Exatamente o que nós fazemos. Como nós lidamos com as coisas como tudo convém. Não, os desejos devem ser satisfeitos. Isso é uma coisa animal. Não é? Aí você percebe como o pecado trabalha na perversão do desejo legítimo. Porque o desejo do casamento, o desejo entre um homem e uma mulher, é um desejo legítimo, dado por Deus para ser o prazer do casal no âmbito fechado do matrimônio. Como diz Hebreus capítulo 13. Hebreus diz que Deus julgará os impuros e adúlteros, que o leito tem que ser um leito sem mácula. Né? Que a vontade de Deus, diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, é a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. E cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então você está lá na intimidade com a sua esposa e você está buscando coisas malignas para satisfazer os seus desejos pervertidos, você não está cuidando da esposa que Deus te deu. Não está cuidando da esposa que Deus te deu. E em nome da satisfação no desejo, você diz, como os coríntios, tudo é lícito. Você falar que você era como um coríntio, significava que você era um prostituto. Assim como você dizer que você era como um cretense, você era um mentiroso. Como um coríntio, ou você falava muito bem, era eloquente, ou era extremamente pervertido. A fome é uma coisa perfeitamente normal. A glutonaria é pecado e perversão da fome. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O desejo entre um homem e uma mulher é perfeitamente legítimo dentro do âmbito do casamento. A perversão de todo desejo sexual, como nós vemos no mundo hoje, às vezes em nome de Deus e da liberdade e do amor, é uma perversão do desejo e uma usurpação da palavra liberdade em nome de satisfazer-se com os pecados da carne. Não é isso que Deus espera de nós. Nós não devemos usar a nossa liberdade dessa forma. 1 de Pedro, capítulo 2. Verso 11 diz assim, amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vamos segurar um pouquinho aqui, irmãos. Falei para os irmãos que Paulo usa essa figura, né?
Eles diziam para eles: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E ele disse: Deus destruirá tanto um como o outro, né? Ambos vão se corromper. Mas o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por que o corpo é para o Senhor? Porque o corpo, ele tem um destino eterno para ele. Você não permanecerá na sepultura. Você será ressuscitado. E a nossa esperança é que esse tempo pequeno que nós vivemos, linear nessa terra, você tem um período nessa terra até a sua morte. Né? Essa é a percepção linear da vida. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Mas você tem uma esperança futura. Qual é? A ressurreição do corpo e permanecer com Cristo para todo sempre. Então, foi para isso que Cristo comprou você. Foi para isso que Cristo pagou um preço por você. Para você avançar nesse pensamento enquanto você está nessa terra. Por quê? Agora, então, você entende por que você é um peregrino e forasteiro. Porque você espera uma outra cidade. Porque você é de outro lugar, de uma outra pátria. E o período nessa terra para você é transitório. Então, por conta desse pensamento que deve estar claro para nós com respeito ao último dia, a ressurreição dos mortos, ao juízo eterno, à segunda vinda de Cristo, à percepção da esperança de estar com Ele para todo sempre, por causa desse pensamento, nós dizemos nessa terra como forasteiros e peregrinos. Um forasteiro e peregrino é alguém que mora num lugar, mas não pertence àquele lugar, e não vive, respeita as regras daquele lugar, mas o que rege a sua vida são os princípios de outro lugar. Né? E Filipenses, capítulo 3, diz: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a realidade de ser peregrino, forasteiro. E porque você é desse tipo, você tem que se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E você deve viver pela vida de Cristo. O texto diz, verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Aí ele segue dizendo, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Esse texto, verso 16, como livres que sois. Então, o cristão é alguém que foi livre em Cristo. E ele segue dizendo, não usando a vossa liberdade como pretexto para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai-vos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Irmãos, percebem, irmãos? Pegue a primeira frase e a última desse versículo 16. Como livres que sois, escravos de Deus. Então, só para nós entendermos, precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Só seremos livres quando nos submetermos ao senhorio do único soberano Senhor do universo, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é sermos servos de Cristo. Não tem outra liberdade. Nós pensamos ser livres, independentes, tomarmos as nossas próprias decisões, sustentarmos a nossa própria vida. Mas o Senhor Jesus disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ah, irmão, mas eu não tenho cometido pecados. É mesmo? 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, falando dos falsos mestres que pregam uma pretensa liberdade. O texto diz assim, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos, os falsos mestres, são escravos da corrupção. Pois, esse é um princípio. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Os irmãos entenderam, irmãos? Inclua aí tudo que te vence. Aquilo que te vence, torna-se senhor da sua vida. Se é o pecado que te vence, você serve o pecado.
Se é o trabalho que te vence, você serve ao trabalho. Você é escravo dele. Se é o teu lazer que te vence, você é escravo do seu lazer. Se é os seus prazeres carnais que te vence, é deles que você é escravo. Eles são senhores da sua vida. Se é o dinheiro que te vence, ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos, como isso é importante? Mas todas as coisas estão diante de você. Bendito seja o Senhor, né? O Senhor, como dizia algum irmão do passado, não entra chutando a porta. O Senhor é um cavalheiro. O Senhor observa você, diz, o que você vai escolher? As coisas estão diante de você. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe ter uma relação comigo. Escolhe, como diz Gálatas 5, andar no Espírito. Escolhe. Escolhe não viver por ordenanças e mandamentos, não beba, não coma, não faça, não ande por ali. Escolha viver pela direção da vida. O Espírito Santo é um especialista em confundir as mentes legalistas. Ele faz uma bagunça na vida de um legalista, muitas vezes. Ele está com a vida dele toda ordenada por fora e, como dizia Charles Spurgeon, o Senhor manda uma chuva de uma santa desordem, porque às vezes é o Espírito Santo que vai bagunçar. Né? Nós estamos na mão do diabo e ele vai bagunçar. Vai botar a vida de perna para o ar, né? Porque ele não está contente com nós termos uma aparência exterior de bondade, de perseverança, uma aparência exterior de obediência a Deus e um espírito maligno dentro de nós, direcionado pelo diabo, escravo dos prazeres e toda sorte de desejos malignos. O Senhor não está contente com isso. O Senhor não está contente. Como é que nós vamos nos livrar disso? Vamos andar no Espírito, aí nós vamos ver uma outra lei dentro de nós. Nós vamos fazer as coisas erradas. Então agora não estou mais debaixo da lei, eu vou cair na gandaia. Não, irmão, não vamos fazer isso. Porque nós temos o Espírito que escreveu a palavra dentro do nosso coração. Porque nós estamos envolvidos com vigiar e orar. Porque nós estamos observando os ardis do diabo. O diabo faz ofertas a nós todos os dias. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele faz ofertas para você. Ele sabe quanto você custa, qual é o seu preço. Quanto você vale e por quanto você se vende. Ele sabe. Ele sabe os desejos do seu coração, ele sabe como você olha para uma mulher com intenção impura, ele sabe as reações químicas do seu corpo. Ele sabe. Ele sabe. Talvez ele não consiga ver seus pensamentos, mas ele consegue observar as reações químicas do seu corpo. Onde você bota os seus olhos, né? Como o algoritmo já traçou um perfil para você, daquilo que te chama a atenção, daquilo que você se atrai. Satanás sabe, irmão. Satanás é muito mais experiente e inteligente do que o algoritmo do Facebook ou do Instagram, que traça o seu perfil. E ele sabe como levar você a tropeçar. Então nós precisamos realmente estar direcionados pelo Espírito de Deus. Muitas coisas são boas, lícitas. Não existem só coisas pecaminosas, mas elas nos dominam, elas nos afastam de Deus, elas nos impedem de crescer. Então nós precisamos observar, porque são coisas que não convêm. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas não todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Se o Senhor é o Senhor da minha vida, irmãos, e Ele dominar a minha existência, as minhas decisões, a minha vontade, estiver à frente da minha vida, Ele vai livrar o meu pé de tropeçar. Bendito seja o nome dEle. Ele vai livrar o meu pé de tropeçar. Não é que eu sou o governante supremo da minha existência, não. Essa liberdade não existe. Essa liberdade não existe. É que Cristo é o governante supremo da minha existência. Aí eu venho numa sexta-feira, numa terça-feira, num domingo, dobro meu joelho e digo, Senhor, me ajuda a ser cheio do Teu Espírito. Mas a gente não sabe nem o que está pedindo. Né? Porque a gente não está disposto a partir de amanhã não levantar da cama com o pé que a gente escolheu e esperar que o governante supremo da nossa vida diga como nós devemos sair dali.
não é? A gente já sai fazendo. Aliás, nós já estamos pensando o que vamos fazer amanhã de manhã. E o que nós vamos fazer no restante desse mês, né? E nós justificamos isso com coisas justas. Não, mas eu preciso correr atrás da máquina, não é assim, irmão? Preciso fazer as coisas, né? Não estão aí, Deus... E a gente já conhece, talvez você e eu já tropeçamos muitas vezes nessas coisas, percebendo como nós estamos, às vezes, como um rato, né? Aquela roda do rato, correndo atrás de lugar nenhum. E quanto mais nós corremos das coisas, mais elas correm de nós. Muitas vezes isso é misericórdia de Deus, porque nós vamos ficar embaraçados com elas. Às vezes a nossa busca por prosperidade é um embaraço para a nossa salvação. Às vezes a nossa busca por amores, outros que não sejam Deus, são embaraços para a nossa salvação. Embaraços para a nossa santificação. Deveria Deus nos satisfazer e nós deveríamos ter todas as nossas fontes nele, não nas outras coisas. E quando nós que temos filhos, olhamos para os nossos filhos, nós entendemos bem o que Deus espera de nós com respeito a nós como filhos deles, irmãos. Filhos dele. A minha filha não fica pensando como é que vai comer amanhã, irmão. Nem como é que ela vai pagar a conta amanhã. Ela sabe que na hora certa o prato de comida está na mesa e ela vai poder se alimentar. E Jesus disse que eram os gentios que procuravam essas coisas. Porque aqueles que têm a liberdade que Cristo deu, são escravos de Cristo, eles não estão preocupados com o que comer e com o que vestir. Nem com o que conta pagar. Imagina, irmãos, o Senhor colocou duas coisas simples e que com certeza absoluta nenhum de nós tem necessidade. Pelo menos eu conheço os irmãos aqui, sei que ninguém está passando frio, está todo mundo bem agasalhado e de barriguinha cheia. E alguns, a barriguinha está até cheia demais, né? Talvez tenha o pecado da glutonaria em muitos de nós aí envolvido, né? Nos tornamos o alimento mais do que ele deveria ser para o estômago, não é? Mais do que o nutriente necessário para a existência. Mas veja, o Senhor Jesus disse, comer e vestir. Você tem o que vestir? Você tem o que comer? A Bíblia diz, estejais contentes. Por quê? Porque Cristo é tudo que nós precisamos. E muitas vezes Cristo está restringindo as coisas por aí, irmão, por aqui e por ali. E talvez nós temos que começar a repensar a nossa vida, as decisões que nós tomamos, onde elas nos levaram, quais foram os resultados delas, pedir misericórdia para o Senhor e ver assim, até agora não deu certo, Senhor. E pense bem, porque o que é o não deu certo? Também tem essa questão. Até agora não deu. O que é o não deu certo, irmão? Não deu certo é você não ficou rico ainda? Isso é o não deu certo? Pode ser que a única coisa que você tenha seja o dinheiro. Você já pensou como você tem que observar e parar de falar que alguém está bem, irmão, porque tem dinheiro? Ah, ele está bem. Aquele cara está bem. Aquele cara está bem? Os irmãos percebem que nós estamos nessa condição igual a Asaf, às vezes, tendo inveja do ímpio. Aquele cara está bem por quê? Porque ele tem um carro zero. Aquele cara está bem porque ele tem uma casa na praia. Aquele cara está bem porque ele tem uma aposentadoria gorda. Aquele cara está bem, irmão. Se ele não tem a Cristo, como que ele pode estar bem, irmão? Como se ele tem um vazio na alma dele do tamanho de Deus? Como é que ele pode estar bem? É que ele vai alimentando aquele vazio com outro carro melhor que o primeiro, mas passou o tempo do segundo carro, porque ele já não serve mais, não alimenta mais. Porque Deus é a única satisfação verdadeira da alma humana. Ele é o único que pode suprir o vazio da alma do homem. Não tem outro. Aí quando nós realmente nos submetemos ao senhorio dele, pense que verdadeira liberdade, irmão. Poder esperar em Deus como crianças, que o Pai vos alimenta. Não se preocupar com como nós vamos guardar a cidade, porque o Senhor guarda enquanto seus amados dormem. O Senhor edifica a sua casa. O
Senhor dá o pão àqueles que Ele ama enquanto eles dormem. Ah, irmão, que coisa, né? Talvez amanhã eu vou ficar deitado na cama, nem vou mais trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, que não coma. Porque o trabalho é um princípio que existe desde que o homem foi estabelecido no jardim. Né? Depois foi com muito suor. Mas antes ele já tinha que lavrar o jardim e guardar o jardim. Essa era a responsabilidade dele. Então estava sempre aí. Está dentro do plano de Deus, do propósito de Deus. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma segurança que Deus cuida. Deus está cuidando. Deus está zelando. Deus está colocando as coisas no seu devido lugar, as coisas necessárias para a minha existência. Deus está me dando de comer. É isso que significa Deus ser seu pai. Deus cuidar de você. Agora, irmão, pensa, nós encontramos pessoas, irmãos, nos nossos dias, que eles têm uma condição deplorável em suas almas. É difícil você encontrar um cristão satisfeito. É difícil, irmão, encontrar um cristão satisfeito. É difícil. É difícil encontrar um cristão feliz, irmão. É difícil. Eu não estou falando de um ímpio. É difícil você encontrar alguém que confie em Deus, entre o povo de Deus, que confia o seu sustento a Deus, que sabe que Deus vai prover, que sabe que Ele não está à deriva, que Deus vai sustentar. É difícil encontrar, irmão. Nós observamos a vida dos cristãos, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, irmão, se nós formos sinceros. E vemos como nós andamos ansiosos com o dia de amanhã. O Senhor Jesus foi tão claro, irmão. Basta cada dia o seu mal. Pensar no amanhã é maligno. Não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o seu problema. E nós criamos essas coisas que possivelmente vão nos satisfazer, vão satisfazer a nossa alma, não vão satisfazer a nossa alma. A nossa alma tem um vazio do tamanho de Deus. Ela só é satisfeita quando Deus tiver o seu devido lugar. O camarada está noivo, o camarada está namorando. Ele perde a mulher amada, não é assim? Ela foge, ela faz alguma coisa. Acabou a vida dele. Não é assim, irmão? Por que acabou a vida dele? Porque ela era a baliza dele. Os que vivem para o trabalho, acabou o trabalho. Eles morrem. Os que vivem para o dinheiro. E se o governo tomar o dinheiro da conta? Acabou a vida deles. É só os irmãos que são mais velhos aqui lembrar do que Collor fez, né, bloqueando a poupança de todo mundo. Foi o maior índice de suicídio, ataque cardíaco, AVC, né, toda espécie de coisas que o corpo reage por causa da ansiedade, involuntariamente. Né? Quantos cristãos deprimidos, quantos cristãos à base de remédios que não precisavam, porque muitos precisam, mas outros não precisavam. São escravos dessas coisas por conta da sua satisfação não ser em Deus. E, irmãos, são pecados que eles não escolhem um momento da sua vida cristã. Eles podem te acarretar na sua velhice. Falava para minha esposa hoje, é interessante como grandes homens de Deus espirituais, amadurecidos, muitas vezes tropeçam no pecado do orgulho, o que invalida todos os outros serviços. Homens amadurecidos que ainda costumam falar de si mesmos o tempo todo. Eu fiz, eu preguei, eu curei, eu libertei, eu orei. E muitas vezes são de crianças que a gente ouve isso, mas muitas vezes são de homens amadurecidos. Nós mesmos somos tentados diariamente a estufar o peito e dizer as coisas que, quão grandes coisas fizemos para Deus em algum momento ou outro da nossa vida. Nós perdemos de vista, irmãos, que é Deus quem opera em nós o querer, o efetuar segundo a sua boa vontade. Perdemos de vista o que Paulo disse lá em Romanos 15, 18, eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Uma pessoa me dizia, eu fico observando o que Cristo faria nessa situação. Ou como aquele homem parecido com Cristo responderia a essa situação. Não tem a ver com isso, irmão.
Tem a ver com Cristo vivendo em você, e você se surpreendendo com a vida de Cristo em você, e você respondendo pela vida de Cristo que tem em você, e você observando que jamais responderia daquela forma, porque em você mesmo não tem nada de bom. E que sem Cristo você não pode fazer nada. Mas como Cristo se manifestou em você em algum momento e viveu em você e fez as obras dele através de você, então aquelas obras tiveram frutos eternos. Os irmãos percebem como nós trocamos, irmãos, a verdadeira riqueza, como fez Esaú, por um repasto, pelos prazeres transitórios do pecado? Nós não estamos lidando bem com a nossa liberdade. Nós estamos lidando com ela como se nós fôssemos seres independentes. E sermos seres independentes significa que nós estamos em rebeldia contra Deus. O pecado do homem não é basicamente ele conhecer o bem e o mal. Foi ele ser a baliza que estabelecia aquilo que era o bem e aquilo que era o mal. Porque essa baliza é Deus. Deus que baliza aquilo que é bom e aquilo que não é. Quando nós nos levantamos em independência contra Deus, isso chama-se rebeldia. Em nome da liberdade, muitas vezes somos rebeldes contra Deus. E é por conta disso que nós somos rebeldes na igreja. É por conta disso que nós somos rebeldes com a nossa família. É por conta disso que nós não conseguimos parar no emprego. É por conta disso que nós não nos submetemos a nenhuma autoridade estabelecida por Deus. Não é? Por isso que Pedro diz àqueles homens: amai os irmãos, obedecei às autoridades, honrai ao rei. Vocês são servos de Deus? Deus estabeleceu a autoridade sobre o universo e vocês que têm autoridade são homens que têm autoridade delegada e cada um de nós obedece à autoridade em algum grau ou nível. Porque o pai que não é sujeito a Cristo não tem autoridade nenhuma para mandar na sua casa. Não tem autoridade nenhuma. Se ele não é submerso, se não se submete a Cristo, não tem autoridade nenhuma para mandar em alguém, para decidir por alguém. É por isso que esses políticos, esses governadores, esses juízes, essas autoridades, elas darão contas ao governador supremo de todo o universo, quando os reinos do mundo se tornarem do Senhor e do seu Cristo. Elas darão conta, porque de alguma maneira elas o representavam nessa terra e o representaram mal, e darão conta. É esse reino que nós aguardamos, reino de paz e de justiça, e que virá. E que todos darão conta. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então, verdadeira liberdade, irmãos, é uma coisa talvez totalmente diferente do que nós imaginamos ser liberdade. Uma coisa é o que você pensa sobre algo, outra coisa é o que realmente é. Uma coisa é o que você pensa sobre o universo, outra coisa é o que realmente é o universo. Uma coisa é o que você pensa sobre o homem, outra coisa é o que a Bíblia diz sobre ele, o que realmente é. Uma coisa é o que você pensa sobre Deus e o Deus que você fez, outra coisa é quem Deus realmente é. Uma coisa é o que você pensa ser verdade, outra coisa é o que é a verdade absoluta. A pergunta que os filósofos estão tentando responder faz muitos anos, a pergunta que Pilatos fez a Jesus: que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Ele é a realidade das coisas. Nós só observamos a realidade das coisas à luz dele. Então, quando nós decidimos nos autogovernar, né, em base da nossa liberdade, nós estamos em afronta contra Deus, tomando das nossas mãos o direito que só a Ele é devido. Amém, irmãos? Todas as coisas são lícitas, nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas jamais elas devem dominar a minha vida. Só há um Senhor supremo da minha vida. E a minha pergunta para os irmãos é: você acha mesmo, irmão, que você é um melhor administrador da sua existência do que Deus? Você acha que isso não é fruto da sua prepotência contra Deus? Você julgar ser capaz de decidir
por si mesmo melhor que Deus? Você acha mesmo que você é capaz de ser um bom administrador à parte de Deus, em rebelião contra Deus? Você acha mesmo que você é capaz de ser melhor do que Ele? Quem, na história desse universo, pensou dessa forma, irmão? Você já pensou sobre isso? Quem pensou exatamente assim? Me farei semelhante ao Altíssimo. Esse veneno continua, irmão, nos prejudicando viver cristão. Serei semelhante ao Altíssimo. Ué, Deus é o Deus da autoridade. Toda autoridade provém dele, pelo seu Filho Jesus, e toda autoridade é delegada. Se eu decido ser a minha autoridade, se eu decido me autogovernar, em nome da minha capacidade de saber sobre as coisas, eu estou em afronta e rebelião contra Deus. Por isso que todos os grandes pregadores da história falavam a realidade do ser humano antes que ele pudesse receber a salvação. Então ele mostrava o que a lei dizia sobre o ser humano, para que ele pudesse se desesperar de si mesmo, ver que era incapaz de fazer algo sobre si mesmo e em favor de si mesmo e pedir a salvação que só poderia vir de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por isso a Bíblia é muito clara, irmãos, sobre quem é você e quem sou eu. A Bíblia é muito clara como o que nós somos a parte de Cristo. A Bíblia é muito clara do prejuízo que o pecado causou na sua mente, nas suas emoções, na sua vontade. E a Bíblia é muito clara que nós estamos numa guerra entre duas vontades hoje. Entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E há uma guerra entre carne e espírito, né? Elas são opostas entre si. O espírito quer que você faça uma coisa, você quer fazer outra. E você está em rebelião e afronta contra Deus. São coisas que não coadunam, elas não permanecem no mesmo lugar, elas não ficam no mesmo lugar ao mesmo tempo, a vontade de Deus ou a sua vontade. Mas quando nós entramos na verdadeira liberdade e nós avançamos no conhecimento de Deus, então nós vamos querer fazer as coisas do modo de Deus, debaixo da submissão e do governo de Deus. E nós vamos libertar dessa prepotência de pensar que nós somos capazes de fazer melhor que Ele. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Que o Senhor nos ajude a nos libertar dessas coisas. Não é? Porque, graças a Deus, o Senhor nos deu missões nessa terra, né? Importantes, papéis, coisas que Ele estabeleceu para que nós andássemos nelas antes da fundação do mundo. E por mais simples que seja esse papel, se você chegar diante de Cristo e não tiver cumprido esse papel, que valeu da sua vida? Que valeu? Se você só viveu para si mesmo, que valeu da sua vida? Amém, irmãos? Não sei se caso, se compro um carro, não sei se faço um negócio, não sei se me relaciono com essa pessoa, com essa, não sei o que faço. Não sabe mesmo. Estou indeciso com respeito a isso, preciso pensar melhor. É porque essas coisas estão no lugar errado. Deus está fora do lugar. As coisas não me satisfazem. Não tem nada que eu possa adquirir que me faça bem para a alma. E quando me faz bem por tão pouco tempo. Não vai fazer. Não vai satisfazer nunca. As coisas estão fora do lugar. Deus não está ocupando o verdadeiro lugar. Todas as outras coisas vão ter dificuldades. Eu não sei o que eu faço, essa mulher só me incomoda, esse marido é um perturbado, meus filhos são desobedientes, né? Às vezes, o foco dessas pessoas está em resolver seus problemas familiares, conjugais, econômicos. Deus está fora do lugar. Será que não é a condição da nossa vida, irmão? Deus está fora do lugar? Será que não é o motivo das nossas ansiedades, preocupações, insatisfação, falta de alegria, necessidade de fazer terapia? Falava para a pessoa ontem, você faz terapia, nada contra a terapia. Deus abençoe os psicólogos. Amém, irmão? Mas nós temos muitos terapeutas sentados aqui. Se são verdadeiros amigos
irmãos em Cristo que amam uns aos outros? Que têm preocupação uns pelos outros? Que se submetem a Cristo? Vai faltar horário com o terapeuta? De tanto que tem. Se nós verdadeiramente nos amarmos, verdadeiramente nos cuidarmos, verdadeiramente desenvolvermos laços em Cristo de confiança, laços de cuidado genuíno, onde não há segundas intenções, interesses escusos, ninguém está preocupado com o que você tem ou com o que você é. Está preocupado que você cresça, amadureça, possa servir os outros. Laços que permanecem, diferente da barriga, da comida, diferente do lazer, irmão, da pizza, diferente. Coisas que edificam, coisas que é o Senhor mesmo fazendo. O Senhor Jesus continuou a fazer e a ensinar depois que foi assunto aos céus, pelas mãos, os pés, a boca dos apóstolos, e continua a fazer e a ensinar pela sua igreja, por aqueles que se submetem a Ele, pelos aqueles que verdadeiramente entendem o que é a liberdade. Amém, irmãos? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí 1 Coríntios 10, 23 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas o quê, irmãos? Edificam. Vamos ver se a gente percebe junto aqui, né? Começa como? Não sendo dominado. Não é? Se submetendo ao verdadeiro governo. O governo de Cristo. Aí, o que Cristo faz sempre produz benefício. Ele é a própria expressão do amor de Deus. Ele é o amor de Deus encarnado. E ele habita num crente nascido de novo, onde o Espírito de Deus está, ali está o Pai, o Filho, o Espírito. Né? Cristo está ali, Cristo está no crente. Ele é a esperança da glória naquele crente. Cristo está preocupado com as nossas picuinhas, irmãos, com as nossas confusões, com o irmão me olhou torto, com aquele que falou mal de mim. Cristo está preocupado com isso, irmão? Cristo está ocupado em edificar uma casa para a sua habitação no Espírito. Então, Cristo está ocupado com aquilo que edifica. Quando nós estamos em Cristo, submetidos a Cristo, estaremos ocupados com o quê? E usando o contexto desses capítulos, para que a gente fique bem claro do que Paulo está tratando aqui e também em outros lugares, haviam irmãos frágeis, fracos, de consciência fragilizada. E que comer comida sacrificada a ídolos, para ele era um golpe na sua consciência. Havia outros que pensavam que o ídolo nada era, só há Deus no mundo. E Paulo começa a demonstrar como o amor restringe a nossa liberdade. Como amar os outros restringe a nossa liberdade. Como, irmão? Me responda, querido irmão. Você vai tomar vinho na frente de um irmão que foi alcoólatra, adicto. Como você vai fazer isso? Em nome da sua liberdade. Como você vai comer carne em nome da sua liberdade? Paulo diz em Romanos 14, me entendam bem, não comerei mais carne, nem beberei vinho, nem fazerei qualquer outra coisa com que meu irmão venha tropeçar, se ofender, se enfraquecer. Esse é o amor que restringe, irmão, em coisas lícitas e que não te condenam, mas não edificam. Já vivi o tempo suficiente para ver pessoas debochando de irmãos frágeis com o uso de álcool, por exemplo. E que bebiam álcool na frente desse irmão, que muitas vezes, se bebesse, caía, ia usar drogas, fumar maconha, fumar pedra, e ia parar na sarjeta. E um bando de cristãos sem compreensão nenhuma do Evangelho, sem entendimento, sem amor,
além de fazer na frente do irmão frágil, debochavam dele. Eu já vivi com esses olhos para ver esse tipo de coisa, como se fossem super-homens espirituais e que aquilo não teria problema para eles. Eles não fazem ideia do que é o amor cristão. Ele não faz ideia do amor pelo próximo que edifica, que cuida do outro, que zela pelo outro, que não faz nada que vai causar prejuízo para o outro, que não faz nada para tropeçar o outro, para ofender o outro, para enfraquecer o outro, que busca a edificação em Cristo. Todas as coisas me são lícitas nesse sentido, mas nem todas as coisas convêm, nem todas edificam. E Paulo segue dizendo, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Esse é o Espírito de Cristo, irmão. Se você é senhor da sua vida, então você só faz realmente aquilo que você pensa ser do seu próprio benefício, pelo seu próprio querer. Agora, se você é um servo de Cristo, você não faz nada, absolutamente nada que faça tropeçar um irmão. O amor constrange você e restringe a sua liberdade. E você busca aquilo que edifica. Os irmãos entendem? A gente está cansado de ver, irmãos, as pessoas afirmarem boca fora coisas que são vergonhosas contra Deus, em nome da sua liberdade em Cristo. A gente está cansado de ver. Eu tenho um exemplo de um irmão que eu lembro, um irmão colombiano, que ele foi pregar numa Assembleia de Deus e lá os irmãos eles tinham o costume de usar gravata. Quando subia no púlpito, tinha que subir de gravata. E ele não sabia, ele subiu sem gravata. E ele falou coisas que poderia levar eles até a presença de Deus no céu. Mas a gravata impediu eles de ouvirem as ondas sonoras que saíam da boca dele, pelo Espírito de Deus. E se fosse a maioria das pessoas que muitas vezes nós conhecemos, ele dizia aqui, irmãos ignorantes, fracos, débeis na fé, deixaram de ouvir uma palavra desse tamanho por causa de uma gravata. Sabe qual era o espírito desse irmão? Ele disse assim, se eu soubesse, os irmãos me ouviriam e que haveria edificação, eu teria colocado uma gravata, irmão. Eu não sabia. Esse é o amor de Cristo. Os irmãos estão me entendendo? Esse é o amor de Cristo que constrange. Esse é o amor que cuida. Esse é o amor que não faz nada para fazer o outro tropeçar. Esse é o amor que restringe a nossa liberdade. Esse é o amor cheio de paciência, de longanimidade. Esse é o amor que nunca falha. É como dizia o irmão Délcio, o irmão falando da esposa, eu já fiz isso, irmão, eu já comprei rosas, eu já levei para viajar, eu já gastei tudo que eu tinha, Não adianta, irmão. Não tem o que resolva. Nada dá certo. Tudo falhou. Aí o irmão Délcio disse, você já tentou o amor? O verdadeiro amor? O genuíno amor? O amor de Deus abnegado? O amor procedente do Espírito derramado nos nossos corações? Você já tentou o amor? E o irmão disse, como assim, irmão? Porque a Escritura diz, em 1 Coríntios 13, o amor jamais falha. O amor nunca falha. Nós estamos aqui hoje porque o amor de Cristo nos constrange. Não é verdade, irmãos? E nós observamos o que ele fez e nós não temos coragem de não amá-lo. Não é assim? Ele nos constrangeu com o seu amor. O amor nunca falha. Todas as outras coisas vão passar. Se haver língua, passarão. Profecia, passará. Os irmãos estão percebendo, irmãos? O amor é diferente, irmão. Esse amor abnegado, que restringe a própria liberdade por causa do outro, é um amor diferente. Sabe o que esse amor faz? Lembrava alguns irmãos. Lá em 1 Coríntios 13 também diz, esse amor não faz um registro dos pecados do outro. Uma grande
Uma grande coisa que nós vemos ser causa de problemas entre casais, pais e filhos e relacionamentos, são os registros do pecado de outrora. A esposa fez algo contra o marido, mas não só isso. Ele já tem uma caderneta dela de 20 anos. E acrescentou o número 485 na caderneta dela. E daí, naquele momento, ele lança aquele pecado e os outros 484. Mas a Bíblia diz que o amor não faz conta, não registra os pecados do outro. Porque perdoou, irmão. Como Cristo nos perdoou. E não joga na cara, não impropera. Os irmãos percebem como nós, irmãos, temos um conceito totalmente equivocado de amor, muitas vezes. Bem equivocado de amor. Daquilo que é a substância constituinte do próprio Deus, a essência de Deus. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Por um lado, os homossexuais, por exemplo, dizem que aquela maneira como eles se relacionam contra a natureza é amor, né? Por quê? Porque eles não conhecem o verdadeiro amor, né? E se alguém que tem a fragilidade nessa área receber a Cristo, sabe o que ele vai descobrir? Que ele não precisa de nenhum outro homem para o satisfazer, porque Cristo pode satisfazê-lo por inteiro. E Cristo pode curá-lo por inteiro, livrá-lo de todos os seus males, de todas as suas angústias, de todas as suas dificuldades emocionais. Então, muitas vezes nós estamos esperando da esposa o que só Deus pode fazer, irmãos. Do marido, o que só Deus pode fazer. Dos filhos, o que só Deus pode fazer. Do trabalho, o que só Deus pode fazer. Nós estamos esperando que outras pessoas ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Mas se Deus, por algum motivo, permitir que elas saiam daquele lugar, o que será de você e de mim? Quando tudo nos faltar? Quando os bens nos faltar? Quando os entes queridos nos faltar? Quando o trabalho nos faltar? Quando as coisas que nós colocamos a nossa energia nos faltar? Pode acontecer de um dia para o outro, irmão. Como assim? Imagina. Pode ser que agora lá em Israel alguém tinha acabado de terminar um negócio, né? Feito toda a edificação, preparado a vitrine de uma nova loja, né? Aí vem um míssil do Irã, um dia para o outro. Não é assim? Ou um desastre com o que aconteceu com os nossos irmãos, não só ímpios, irmãos no Rio Grande do Sul, que as suas casas sumiram do lugar, como se fosse uma guerra tivesse acontecido naquele lugar, de um dia para o outro. Não é, irmão? E se nos faltar? E às vezes nós lemos as Escrituras e vemos quantas vezes isso aconteceu com os irmãos, com os hebreus. E às vezes nós criticamos os hebreus, eles estavam voltando atrás, Cristo não era suficiente para eles. Aí o autor dos Hebreus diz deles: vocês receberam com alegria o espólio dos vossos bens, considerando que vocês têm uma habitação da parte de Deus durável no céu. Sabe o que está dizendo deles? Está dizendo que eles tomaram os bens deles, expulsaram eles das suas casas e eles receberam aquilo com alegria. Né? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? As coisas de Deus são muito diferentes de nós, irmãos. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, que a gente repete. Não vos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem o seu conceito. Você aprendeu como cortar a carne, como botar na panela, do teu pai, da tua avó, como ver o mundo. Né? Tem gente que pensa que o sangue de Cristo é algum tipo de amuleto. Se jogar em algum lugar vai queimar o vampiro. Né? Não sabe o que significa, não sabe a proposta, não sabe o que Deus fez. Sangue de Jesus tem poder. Né?
Nós temos os nossos conceitos, irmão. Deus tem os conceitos dele, descritos claramente na sua Escritura, quando ela é interpretada à luz de uma genuína interpretação. E quando ela é vivificada no interior e refalada pelo Espírito. As coisas mudam, fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença, irmão. Deus não ignora a realidade das coisas, meu irmão. Deus é alguém que todas as coisas estão diante dele, nuas e patentes. A gente pode fingir, iludir, ludibriar, parecer o que não é. Para Deus, não. Deus é o Deus que sonda mentes e corações. Deus espera de nós sinceridade, devoção, confiança, dependência. É isso que Ele espera de nós. Aí a pergunta é, se nós confiarmos, dependermos, sermos sinceros, verdadeiros com Deus, Deus nos tratará como um senhor feudal? Deus nos tratará como um carrasco, irmão? Você acha mesmo? Ou será que nós estamos nos chicoteando a nós mesmos com as nossas más escolhas, a nossa independência, a nossa falta de sinceridade com Deus? Tem dia que você vai acordar deprimido, irmão. Aí você vai dobrar o seu joelho e dizer, Deus, eu estou tão triste. Foi isso, essa oração do salmista, muitas vezes. Por mim, eu não queria nem sair da cama hoje, Deus. Me socorre. Tua palavra diz que tu nunca faltará. Nunca faltará. Deus, eu não te conheço. Se tu mesmo existe, revela-te a mim. Quantos homens fizeram essa oração já? E se você conhece, se você sente, se você percebe, se o seu coração queima por ele, cultive um diálogo eterno com ele. Por que é eterno? Porque é uma conversa com o Pai que não termina nunca. Né? Você vai morrer e vai continuar conversando com ele. E você pode conversar com ele hoje. E você pode conversar com ele amanhã. E você pode ouvir a voz dele também. Né? Quão preciosa, mais preciosa do que o ouro é a tua palavra, Senhor. Não é isso, irmãos? Quão preciosa, mais preciosa do que o ouro, mas quando a gente olha onde a gente está ocupando o nosso tempo, a gente observa pela análise onde está o nosso tesouro. Porque o tesouro é acompanhado pelo coração. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Não é assim? Então não é difícil a gente ver se a palavra de Deus é verdadeiramente o tesouro. Entesourei a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É mesmo? Onde está escrito isso? A vida no dia da angústia virá daqui, irmão. O que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Elevaste a tua palavra e o teu nome acima de todos os céus. Nós não estamos separando Deus da sua palavra. A palavra é o registro da graça e da verdade, como foi soprada, inspirada e toda governada pelo Espírito de Deus e que nós temos na nossa mão, na palma da nossa mão. Não é? Mas se nós estamos mais tempo no Instagram do que com a palavra, significa que o nosso tesouro é o Instagram, é o Facebook, é a nossa plataforma de negócio. Não é? O Senhor nos ajude, irmãos, que possamos entender o que é ser livres em Cristo. Que nós possamos ser úteis para Deus por meio de Jesus Cristo. Isso não vai trazer arrogância, prepotência. Você vai ver que tudo aquilo que você tem, você recebeu de Cristo. E se você recebeu de Cristo, você não vai se vangloriar por aquilo que não é seu. Você também não precisa se preocupar em perder aquilo que não te pertence.
E o Salmo 90 diz que do Senhor é a terra. Então você não precisa se preocupar em perder aquilo que não te pertence. Se tudo é de Cristo, se Ele reivindica como seu cada centímetro quadrado do universo, você não precisa se preocupar em perder aquilo que pertence a outra pessoa. Por isso que a verdade liberta nos irmãos. Nos deixa tranquilos. Vamos respirar aliviado. Amém? O Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, primeiramente nós te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da nossa rebeldia, da nossa independência, da nossa falta de confiança, das coisas que nós julgamos ser boas e têm nos dominado. Nós queremos te dizer, Senhor, que muitos dos nossos pecados nós não fazemos nem ideia. Quem pode discernir os próprios erros, o salmista diz. Pedimos também que o Senhor nos absolva daqueles que nos são ocultos. Que da soberba, Senhor, o Senhor guarde os teus filhos. E que ela não nos domine. Senhor, tua palavra diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Muitos de nós tropeçamos no falar. Muitos de nós falamos coisas que não edificam, Senhor. Muitos de nós nos ocupamos com coisas que não dão frutos. E por muitas vezes já, Senhor, por algum motivo, nós fizemos tropeçar pessoas que o Senhor ama. Pelos nossos pecados, pela nossa falta de cuidado, Senhor. Nós te pedimos perdão também. Tua palavra diz, Senhor, que era melhor que fosse colocada uma pedra no pescoço e se lançasse na profundeza do mar do que fazer tropeçar um dos pequeninos crentes. Ajuda-nos a dar o genuíno valor às pessoas que o Senhor comprou com o teu sangue, Senhor. Porque o Senhor deu sua própria vida por elas. Perdoa os nossos pecados. Que nós não sejamos contenciosos, Senhor, com aquilo que o Senhor não nos ordenou ser, Senhor. Nós sejamos verdadeiramente bastiões da Tua palavra, da verdade, e que o Senhor nos ensine sobre a liberdade, Senhor, que só podemos ter se somos submetidos, se estamos submetidos ao Teu Filho Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as vezes que nós acordamos deprimidos, Senhor. Perdoa as vezes que somos, Senhor, atingidos e aceitamos os ardis do diabo, Senhor. As sugestões dele, Senhor, sobre o dia de amanhã, sobre o cuidado que não convém. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as vezes que nós somos assaltados na nossa cama, Senhor, pela insegurança. Porque, Senhor, é um sinal evidente de nossa falta de compreensão do Teu cuidado. O Senhor está cuidando, o Senhor está vendo, o Senhor está provendo. O Senhor é fiel. O Senhor não deixará os Teus filhos desamparados. Mas muitas vezes na nossa cama, Senhor, nós somos assaltados, Senhor, por pensamentos malignos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, os nossos pensamentos que nos afastam de Ti, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, os desejos pecaminosos que nós vemos brotar no nosso corpo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ensina-nos a andar no Espírito, Senhor. Ensina-nos a ver como a liberdade, Senhor, não é libertinagem. A ver como a liberdade não é legalismo. A ver que a verdadeira liberdade é uma vida cheia do Espírito e andando no poder do Espírito, na direção do Espírito. Fala conosco, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, voz de muitas águas, voz suave, Senhor, voz que quebra o jugo, voz, Senhor, poderosa, que destrói o cedro do Líbano, voz que trouxe, Senhor, o mundo à existência. Fala conosco, Senhor. Que Teu Espírito possa, Senhor, colocar essas palavras em nós como flechas agudas e escrever isso nos nossos corações.
Nós te pedimos isso, Senhor. Te pedimos que possamos crescer, Senhor. Te pedimos que possamos ser cuidadosos uns com os outros, Senhor. Te pedimos que possamos ter os nossos olhos naquilo que é importante, naquilo que é essencial. Ver que o Senhor cuida de nós, Senhor. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, o Senhor não desiste de nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor não desiste de nós. Senhor, nós muitas vezes não te entendemos, não compreendemos as coisas que acontecem conosco. Elas nos geram uma insatisfação, Senhor, uma tristeza. Somos verdadeiramente pegos de surpresa com tantas coisas que nos deixam atribulados, chocados, Senhor, entristecidos, que têm feito reações, Senhor, biológicas no nosso corpo, Senhor, tensões nos nossos músculos, problemas de saúde, Senhor. Senhor, temos visto como isso tem sido tão comum nos nossos dias. Senhor, na mesma proporção que sofrem os ímpios, ou até mais, em nós, os teus filhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Possamos viver vida mansa, tranquila, Senhor. Experimentando do teu doce cuidado. Experimentando, Senhor, da tua provisão. Confiando em ti, dependendo de ti, vendo a tua fidelidade. Senhor, se nós somos teus filhos, a tua palavra diz que nós já experimentamos que o Senhor é bondoso. E agora queremos nos chegar a Cristo, a pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, mas para ti é a pedra preciosa, angular, para que nós, como pedras vivas, possamos ser edificados uma casa espiritual. Possamos ser, Senhor, sacerdócio real, para oferecermos sacrifícios espirituais a ti, por meio de Cristo. Recebe a nossa vida, Senhor, nesse dia. Se você nunca recebeu a Cristo, fale essas palavras aqui. Senhor Jesus, recebe a minha vida. Fala junto, irmão. Você que é crente aí. Senhor Jesus, recebe a minha vida. Recebe, Senhor, isso que eu sou, com todos os meus traumas, com todos os meus medos, com todas as minhas mazelas e pecados, porque eu não tenho nada de bom para te oferecer. Me recebe para ti, Senhor. Senhor, faz habitar em mim o teu Espírito Santo. Diga isso, criança. Faz habitar em mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo. Que eu possa ser, Senhor, um cidadão do céu. Alguém que observa a realidade do presente com os olhos no futuro, Senhor. Peregrino e forasteiro. Satisfeito com a sorte de bênçãos que o Senhor me deu em Cristo. Nós oramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.